RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, hora para atualizarmos as notícias neste Jornal da Tarde para hoje, 18 de fevereiro de 2024. Um incêndio deflagrou esta madrugada entre as zonas de Passagem e Lumbim, no município do Paúl, Santo Antão, e foi controlado pouco depois das 8 da manhã. A jornalista Elísia Rodrigues ouviu o comandante dos bombeiros do Conselho, Rilson Batista, que conta-nos os pormenores. Sim, não foi acionado por volta de 6h14, onde é que rapidamente foi acionado por um colega de mim, um colega bombeiro que reside na zona de Lumbim, onde é que estava com esse incêndio. Rapidamente me chamar para um outro colega, é que consegui trazer, bem andar com a viatura, que não cheguei aí, não encontrar um fogo bastante intenso aí na zona de Lumbim, já perto de uma residência. Rapidamente não consegui atacar naquele lado lá para defender aquela residência. Não continuar no nosso combate nele, e por volta de 8h10 já não tinha tudo controlado. Com a ajuda da população, e segundo é que consegui dar conta, um jovem de um lugar por acaso bem distante de zona de São João Veja, que conhece esse incêndio de longe, rapidamente ele deslocado esse lugar para bem chamar a população aí perto, que as consegui acionar nós, que rapidamente não consegui chegar ainda no local, que não consegui bem dar esse combate, que estava numa propriedade que estava cá na Trode, mas ele estava bem perto de uma outra propriedade onde é que estava sem cana, que rapidamente não consegui combater antes dele passar por aquela outra propriedade, porque se ele estava a passar pela outra propriedade, não estava de bem ter bastante perigo, porque tem muito mais residência, onde é que tem a residência que ficar mesmo dentro daquela propriedade, que podia bem criar muito mais perigo na zona de Lumbim. Rilson Batista, comandante dos bombeiros do Conselho do Paúl, em entrevista à jornalista Elísia Rodrigues, a dar-nos conta desse incêndio que deflagrou numa propriedade agrícola entre a Passagem e Lumbim, no município do Paúl. O incêndio foi controlado com a ajuda dos populares. Era 8 desta manhã. O Conselho Nacional do PAICV, reunido na Praia, analisou de forma positiva o trabalho político realizado no ano passado, embora, segundo o porta-voz Jorge Lopes, tenham sido avançadas orientações no sentido de se reforçar as ações organizativas, mormente neste ano das eleições autárquicas. A reunião prossegue até às 18 horas deste domingo, sendo fechado o relatório das atividades e aprovado uma resolução com as principais recomendações voltada para a ação organizativa interna do partido. A reportagem do Eugênio Teixeira. Apesar de algumas dificuldades, Jorge Lopes avançou à Rádio de Cabo Verde que o Conselho Nacional do PAICV analisou de forma positiva as atividades realizadas pelo partido durante o ano de 2023. Acho que é um bom balanço, né? Os mínimos foram cumpridos, os mínimos estatutários. Nota-se, sem dúvida alguma, necessidade de se reforçar na ação política para este ano, e não podia ser de outro modo, porque este ano é um ano atípico, é um ano eleitoral, de modo que a ação política tem que ser reforçada, e nesta perspectiva estamos a tentar ver as eventuais falhas, elaborar um pouco sobre as falhas, corrigi-las. Sendo um ano eleitoral autárquico, o Conselho Nacional do PAICV propõe um reforço das atividades, diz Jorge Lopes. Nós destacamos alguma concentração na organização do partido. É uma questão que mereceu muito da nossa atenção. É preciso adaptar cada vez mais a organização do partido ao contexto político, às mutações que ocorrem no contexto político. As eventuais mudanças de perfil do militante são questões que são analisadas para agilizar as estruturas e para, digamos, potenciar
financiar também toda a ação política. Sobretudo a questão organizativa, é que é mais batida, e do funcionamento das estruturas, né? Aquilatar se as estruturas cumpriram os mínimos olímpicos em termos do que estabelece os estatutos, né? Fazer os ajustes em termos de alguns compromissos estatutários com os militantes e que devem assumir, e é isso, no fundo, digamos, manter a máquina partidária com um certo dinamismo e sempre olhada para entrar nos embates como os que se avizinham. Embora não seja uma reunião para se fazer a escolha dos candidatos, mas segundo avançou Jorge Lopes, o Conselho Nacional vai analisar alguns pormenores na linha do que já foi traçado pelo PAICV. É evidente que já na reunião anterior, de um ano atrás, o Conselho Nacional estabeleceu as linhas de orientação estratégicas para as eleições autárquicas, fixou uma agenda eleitoral. Nós já fizemos a avaliação de tudo o que foi feito no quadro dessa agenda e está previsto nessa agenda um processo de mobilização e de identificação de candidatos que já está numa fase bastante avançada, né? Digamos que em pouco tempo nós chegaremos ao fim desse processo, que é a escolha dos candidatos às câmaras municipais, onde neste momento somos oposição, porque relativamente às câmaras municipais onde o PAICV neste momento é poder autárquico, já temos a certeza que os atuais presidentes vão recandidatar-se. A reunião do Conselho Nacional do PAICV termina hoje às 18 horas na cidade da Praia. Um conselho que decorre desde ontem. No primeiro dia, o porta-voz do conselho avançou que o partido quer manter as atuais 8 câmaras e conquistar mais, e que está perto de selecionar o imbróglio em torno da eleição do novo líder do grupo parlamentar, e assegurando que vai ser uma solução com impacto na unidade do partido. E a Comissão Política Nacional do MPD esteve reunida ontem com as eleições autárquicas deste ano em pauta. A RCV, o presidente do partido, reafirmou a determinação em reconquistar a autarquia da capital e remeteu para os próximos dias o anúncio de todos os candidatos do partido aprovados para as próximas eleições autárquicas. E o foco é sermos fortes, vencermos a Praia. Não é só vencer por vencer. Nós vamos apresentar um bom candidato, boa equipa, bom programa, ambição, resultados que nós queremos para a Praia. Isso tudo é legítimo, porque nós estamos em combate político, mas com um sentido muito claro de que podemos fazer muito mais e melhor na governação da Praia. Ulisses Correia e Silva remeteu para os próximos dias o anúncio de todos os candidatos do partido aprovados para as próximas autárquicas. Entretanto, Santiago Magazine avança hoje com alguns nomes aprovados nessa reunião da Comissão Política do MPD. Segundo Santiago Magazine, o MPD confirmou Abrão Vicente como candidato do partido para a Praia e fala-se em Edna Oliveira, atual ministra da Modernização da Administração Pública, para liderar a lista para a Assembleia Municipal. Segundo a mesma fonte, a atual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, foi preterida pelo vereador para a economia local, Jacinto Horta, que vai encabeçar a lista do MPD para as próximas autárquicas naquele município. Outro preterido, segundo Santiago Magazine, é o presidente da Câmara de Tarrafal de São Nicolau, José Freitas, devendo ser indicado como cabeça de lista Neivo Araújo, atual líder da Comissão Política Conselhia. Outra novidade é a escolha de Hipólito Gonçalves, também presidente da Comissão Política Conselhia em São Domingos, como candidato do MPD nesse município, superando as concorrências de Filomeno Borges e de Milton Paiva. Entretanto, segundo a mesma fonte, a reunião da Comissão Política Nacional do MPD, a reunião de ontem, não foi conclusiva, já que 4 municípios ainda esperam conhecer o candidato escolhido pelo MPD em Ribeira Grande de Santo Antão, onde Orlando Delgado é presidente há 3 mandatos, Ribeira Brava, liderada por José Martins desde 2020, Santa Catarina do Fogo, que tem Alberto Nunes e o seu vice Carlos Rodrigues em uma disputa nada pacífica, e Tarrafal de Santiago, onde o MPD tenta recuperar a Câmara
Câmara Municipal perdida há 4 anos. Aqui o MPD está dividido entre Celso Ribeiro e o ex-autarca José Pedro Soares. O magazine avança ainda que estão confirmadas as escolhas de Alcides de Pina para Ribeira Grande de Santiago, Evandro Monteiro, o atual secretário de Estado da Saúde para a Câmara Municipal de São Felipe, e Carlos Lopes, antigo deputado para a Câmara Municipal dos Mosteiros, Elizabeth Évora para a Boa Vista, Aníbal Fonseca para Porto Novo e António Aleixo Martins para o Paul. Herménio Fernandes está de pedra e cal como candidato em São Miguel, Ângelo Vaz para São Salvador do Mundo e Carlos Vasconcelos recandidata-se em São Lourenço dos Órgãos, tal como Júlio Lopes na Ilha do Sal e Miguel Rosa no Maio, escreve, portanto, Santiago Magazine. Cabo Verde e Quênia desejam reforçar relações bilaterais. A intenção foi manifestada hoje pelos chefes de Estado dos dois países, à margem da 37ª sessão ordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre em Addis Abeba, na Etiópia. O presidente queniano William Ruto convidou o presidente José Maria Neves para visitar o seu país, um convite que foi retribuído pelo homólogo cabo-verdiano. Segundo a presidência cabo-verdiana, esses passos concretos demonstram o compromisso dos dois líderes com uma maior aproximação e cooperação entre Cabo Verde e o Quênia, a visar igualmente uma parceria benéfica para o continente africano como um todo. Na ocasião, o presidente José Maria Neves convidou Ruto a ser co-champion para a preservação do património natural e cultural da região da África Austral, convite que foi aceito pelo presidente queniano. Ressalta-se que o presidente William Ruto foi nomeado ontem champion para a reforma institucional da União Africana, sucedendo ao presidente Paul Kagame do Ruanda. Nisto, o chefe de Estado queniano sublinhou a vontade de compartilhar visões e experiências com o presidente Neves, também em matéria das reformas na União Africana. Ontem, o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, tinha aceito o convite de José Maria Neves para ser um dos champions para a preservação do património natural e cultural de África, a representar a região da África Central. A intenção de José Maria Neves é ter um co-champion para cada região: África do Norte, África Ocidental, África Central, África Oriental e África do Sul. E hoje decorre o segundo e último dia de trabalhos da 37ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana. A situação da paz e segurança no continente, as mudanças de governos inconstitucionais e transições políticas em África são alguns dos assuntos que marcam a agenda dos líderes africanos. De acordo com a agenda da União Africana, esta manhã será apresentado o relatório da Agência Autónoma sobre a Saúde da União Africana sobre o estado de saúde no continente em 2023. Segue-se depois um encontro onde será debatida a questão da juventude inclusiva, uma temática integrada na Agenda 2063, que conta com a presença do enviado especial para a juventude da União Africana, Chido Mpemba. Neste domingo, a enviada especial das Mulheres, Paz e Segurança e a antiga presidente das Maurícias e a antiga presidente das Maurícias, portanto, juntamente com a enviada especial das Mulheres, Paz e Segurança, vão moderar um encontro sobre a dinâmica das relações entre paz e segurança e desenvolvimento humano. O estado da educação, tema desta 37ª Cimeira, e o impacto na zona de livre comércio do continente africano será igualmente avaliado. O comissário para Assuntos Políticos, Paz e Segurança, o embaixador Bankole Adoye, deve prestar esclarecimentos, nomeadamente sobre a situação da paz e segurança no continente, mudanças de governos inconstitucionais e transições políticas em África.
Ao final do dia está prevista uma conferência de imprensa onde o presidente da União Africana, o presidente da Mauritânia e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, vão responder a algumas questões que marcaram os trabalhos desta cimeira. E para marcar o Dia Mundial da Língua Materna, que se assinala na próxima quarta-feira, 21, a Associação Alma CV promove um evento denominado Fórum da Língua Cabo-Verdiana, abarcando 3 mesas redondas e 2 conferências que terão como oradoras o linguista ganês da Universidade de Hong Kong, Kofi Yakpo, e o Presidente da República, José Maria Neves. A jornalista Maria José Macedo conversou a propósito com a Presidente da Associação, Amália Lopes. O fórum comporta 3 mesas redondas com intervenções de 3 especialistas que irão debruçar sobre a temática a política linguística em Cabo Verde e as suas consequências, sendo que a segunda mesa redonda aborda a desconstrução sobre a língua cabo-verdiana e a terceira é focada sobre a situação da oficialização da língua cabo-verdiana. Amélia Lopes, presidente da Alma CV, Associação da Língua Materna Cabo-Verdiana, falou-nos um pouco sobre a programação. Nós temos essencialmente 2 conferências, conferência que é para um linguista ganês, que é Yakpo, que está a trabalhar na Universidade de Hong Kong. Ele também fala online de institucionalização de crioulos numa perspectiva comparativa. Portanto, digamos, o que é que está a acontecer com crioulos no mundo hoje em dia. E não tem também conferência para 5h30, não tem conferência de Presidente da República, que te vai honrar nós que ser presença fazendo uma conferência. Além disso, não tem 3 mesas redondas. Amélia Lopes destaca os parceiros na organização do certame e apela a todos a aderirem ao evento, lembrando que é um fórum aberto ao público e que conta com transmissão live através do Facebook e YouTube para quem não puder estar presencialmente. Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos de Bridgewater. Ele é um parceiro forte de Alma CV, inclusivamente ele está associado a nós, é um daqueles apoiantes desse fórum e ele tem contribuído de forma importante para a realização desse fórum. Também a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa é outro parceiro de nós na realização desse fórum. E assim, a Alma CV já tem uma conta no Facebook. Muito brevemente, nós temos um site onde é que pessoas podem entrar, seguir, ter mais informação sobre a Alma CV. Portanto, nós apelamos também nesse sentido, pessoas aderir à Alma CV para poder dar a sua contribuição e também para participar no fórum. O fórum é aberto, tudo quem quiser poder participar. Nós estamos no auditório 102 do UniCV, dia 24 de fevereiro, a partir de 8h30. Mas também o UniCV vai transmitir no Facebook e no YouTube. Quem quiser poder acompanhar também, se ele puder estar lá presencialmente. Fórum de Língua Cabo-Verdiana, organizada pela Associação da Língua Materna Cabo-Verdiana, arranca pelas 8h30 no próximo sábado, no auditório 102 da UniCV. E cumpre-se hoje o 3º dia de provas na etapa inicial do Campeonato Mundial de Kitesurf, que decorre na Ponta Preta, Ilha do Sal. É para lá que vamos ao encontro do jornalista Valdemar Almeida. Valdemar, boa tarde. Cumpriu-se a promessa de bons ventos para este 3º dia de provas? Sem dúvida, Humberto. Muito boa tarde. Sem dúvida, porque temos boas ondas, excelentes ondas. O vento aumentou um pouco, mas neste momento faz-se sentir outra vez. Dizer que o quadro dos quartos de final ficou completo hoje, com a realização de todas as baterias da 3ª ronda. E neste momento temos precisamente no mar, nas ondas, o Hendrik Lopes, que disputa a passagem para as meias finais com o brasileiro Pedro Matos. Pedro Matos vai liderando neste momento porque conseguiu as 2 primeiras ondas com uma pontuação de 8 e outra de 7. Portanto, soma neste momento 15, qualquer coisa, enquanto que o Hendrik conseguiu uma onda de 6 e outra de 5. Portanto, neste momento tem apenas 11 pontos. A continuar assim, vamos ter a passagem do brasileiro Pedro Matos. Mas ainda vamos ter mais competições, mais provas nos quartos de final. Vamos ter, logo a seguida, teremos Gabriel Benetton contra Sebastián Ribeiro do Brasil.
e depois teremos Woodley Hall contra Ayrton Gozolino. E um duelo interessante será entre dois cabo-verdianos, o Mito Monteiro e o Macho Lopes. Dizer que tivemos uma pequena polémica aqui, porque depois do quadro completo das quartas de final, entraram na primeira bateria da ronda 2 as mulheres, com um duelo entre Serena Luz e Sofia Monti, a vitória da Serena Luz, mas depois de se registrar que as condições estavam terríveis para as mulheres, a prova das mulheres teve que ser suspensa e o júri reuniu-se com todas as mulheres para um briefing para saber se de facto seria razoável continuar com a prova das meninas, porque as condições poderia pôr em perigo a integridade física das mulheres. Depois da reunião, o júri decidiu retomar a corrida dos homens e também as mulheres reuniram-se de imediato e decidiram que vão mesmo com todo o perigo que estas gigantescas ondas representam, elas vão correr o risco de entrar na água e competir. Portanto, uma decisão que, digamos, causa um certo alarme aqui junto do júri e das pessoas, porque o que vimos com a Sofia Monti, de facto as pessoas colocaram as mãos na cabeça, porque inclusive a prancha dela partiu-se ao meio. Poderia ter acontecido uma coisa menos agradável, e caso aconteça uma tragédia aqui, nunca mais veremos uma etapa aqui em Ponta Preta. Vamos acompanhando as provas. Nos próximos informativos de Secretaria da Tarde Desportiva teremos mais informações sobre esta etapa da Ponta Preta. Humberto. Muito bem, Valdemar Almeida, agradecido. Então, temos ondas gigantescas hoje na Ponta Preta, uma onda ondas que levantam preocupações relativamente às mulheres que decidiram, mesmo assim, avançar com as provas. Valdemar Almeida a dar-nos conta também que o brasileiro Pedro Lopes vai liderando contra o cabo-verdiano Hendrik. Vamos ver como é que termina este duelo. Um outro duelo que vai acontecer é entre dois cabo-verdianos, Mito Monteiro e Macho Lopes. São as baterias hoje, então, em disputa no terceiro dia desta etapa inicial do Campeonato Mundial de Kitesurf, que acontece na praia de Ponta Preta e Ilha do Sal. Atualidade internacional: mais de 400 pessoas foram detidas na Rússia enquanto prestavam homenagem ao líder da oposição Alexei Navalny, que morreu numa remota colónia penal no Ártico, noticia hoje a Lusa. Segundo a mesma fonte, a morte súbita de Navalny aos 47 anos foi um golpe para muitos russos que tinham depositado as suas esperanças para o futuro no inimigo mais feroz do presidente Vladimir Putin. A notícia da sua morte repercutiu-se em todo o mundo e na sexta e no sábado centenas de pessoas em dezenas de cidades russas acorreram com flores e velas a memoriais e monumentos improvisados em homenagem às vítimas da repressão policial. Portanto, diz-se aqui nesta notícia que em mais de uma dúzia de cidades a polícia deteve 401 pessoas até à noite de sábado, de acordo com o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, o VD-Info, que acompanha as detenções políticas e presta assistência jurídica. Voltando a falar da União Africana, temos na atualização das notícias que Mauritânia vai passar a assumir a presidência rotativa da União. O presidente Ould Sheikh El Ghazouani garantiu todos os esforços para responder aos desafios do continente. A Mauritânia foi então designada para assumir os destinos da União Africana e Angola, candidata à presidência rotativa da Organização Pan-Africana em 2025, ocupa a primeira vice-presidente, o Congo e o Ghana, a segunda e a terceira presidência.
notícia em atualização que vamos poder regressar no Jornal da Noite. É o ponto final neste Jornal da Tarde. Agradecemos a escuta. Fique na nossa sintonia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.